silêncio dentro do tribunal da Flórida parecia pesar mais que as paredes de concreto. No centro daquela sala, escoltado por agentes, caminhava um homem que ninguém conseguia ignorar. Rosto coberto de tatuagens, símbolos extremistas marcados à pele como se fossem cicatrizes permanentes, olhar vazio, quase insolente. Esse era Wade Wilson. E enquanto o júri observava cada detalhe do acusado, algo inquietante acontecia. Wilson sorria. Sorria como se nada daquilo tivesse importância, como se estivesse ali por mero acaso. Era uma expressão fria, perturbadora, que não combinava com alguém prestes a enfrentar o julgamento de sua vida. Um julgamento que envolvia acusações de duplo assassinato, agressão brutal e uma sequência de atos que desafiavam qualquer lógica humana. O comportamento dele, desde os primeiros minutos da sessão, parecia um deboche silencioso dirigido a todos que estavam ali. E a pergunta que rondava aquela sala era inevitável. O que leva alguém a olhar a própria destruição nos olhos e sorrir? Para entender esse comportamento, era preciso voltar ao ano de 2019, quando Wade Wilson, aos 30 anos, deixou um rastro de violência que devastaria 2 famílias e marcaria a história policial da Flórida. Wade não surgiu do nada. Desde a adolescência, já acumulava problemas com a polícia. Pequenos furtos, vandalismo, violação de propriedade, agressões ocasionais. Nada que chamasse atenção nacional, até que seus impulsos começaram a evoluir de forma preocupante. Sua ex-namorada, Melissa Montanez, relatou aos detetives que o temperamento dele mudava como um estupim molhado, imprevisível, agressivo, explosivo. E, em 6 de junho de 2019, tudo atingiu o ponto de ruptura. Wade e Melissa foram ao bar Buda Live, em Cape Coral. Lá, discutiram. Ele tomou as chaves do carro dela sem permissão e saiu dirigindo. Melissa, percebendo que a situação poderia piorar, decidiu ir embora utilizando um carro de aplicativo. No dia seguinte, Wade ligou para ela gritando ao telefone. Disse que queria resolver as coisas e pediu para encontrá-la em frente ao seu trabalho. Melissa, ainda abalada pela discussão, aceitou. Mas quando Wade chegou, ela percebeu algo muito mais perturbador. Ele dirigia outro carro, que não pertencia a ela. Esse veículo, mais tarde, seria identificado como o carro de Christine Melton, uma das vítimas. Wade insistiu para que Melissa entrasse no carro. Ela recusou, já acostumada ao temperamento imprevisível dele. A recusa desencadeou o caos. Ele puxou seu braço, tentou arrastá-la para dentro do carro, rasgou seu vestido enquanto gritava. Os dois caíram no chão. Enquanto lutavam, o carro, deixado sem freio de mão, deslizou sozinho e passou por cima das pernas de Melissa. Mesmo ferida, ela rastejou até pedir ajuda. Minutos depois, a polícia chegou. Wilson já havia fugido. E Melissa não sabia, mas Wade tinha acabado de assassinar Christine poucas horas antes. A investigação começava a se conectar. O telefone usado para ligar para Melissa naquela manhã foi rastreado até a casa de Christine. Ao comparecer ao local, policiais encontraram o corpo da mulher, já sem vida, enrolado em roupas de cama. Era evidente que ela havia sido estrangulada. Pouco depois, câmeras de segurança captaram Wade dirigindo o carro dela e sendo abordado por um policial à paisana. No vídeo, Wade diz estar esperando sua namorada. O agente tenta mantê-lo ali enquanto chama reforço. Wade percebe. Foge. As horas seguintes são um mapa de pânico. Wade corre para a casa de um conhecido, Josh, e confessa o crime. Pede ajuda. Josh chama a polícia, mas Wilson já escapou novamente. E é nesse intervalo, entre 9 horas e 11 horas da manhã, que ele cruza o caminho de Diane Ruiz, de 43 anos. Mãe de 2 filhos, caminhava para o trabalho. A distância era curta, 10, 15 minutos. Wade para o carro ao lado dela. Pergunta sobre direções até uma escola. Os promotores acreditam que ele a convenceu a entrar no veículo, ou a forçou. Dentro do carro, ele a estrangulou enquanto dirigia. Levou o corpo até um estacionamento vazio. Mas, ao notar que Diane ainda respirava, cometeu um dos atos mais cruéis já registrados na região. Entrou no carro e passou várias vezes por cima do corpo dela, até que estivesse imóvel. Dias depois, o corpo de Diane foi encontrado em decomposição em uma área de mata. 2 vidas interrompidas. 2 famílias destruídas. E um agressor que parecia fugir de todos, menos de si mesmo. Desesperado, Wade ligou para o pai pedindo ajuda. O homem disse que ajudaria, conseguiu o endereço e ligou para a polícia. Quando finalmente foi encontrado, Wade estava dentro de uma casa que havia invadido.
Foi preso ali mesmo. Mas o que aconteceria diante do tribunal nas semanas seguintes mostraria um lado ainda mais inquietante do caso, um lado que desestabilizou o júri, os promotores e até os próprios advogados de defesa. O julgamento revelaria não apenas o que ele fez, mas quem Wade Wilson realmente era. Quando o julgamento começou, a atmosfera dentro do tribunal parecia vibrar com uma tensão silenciosa. A cada nova audiência, o comportamento de Wade Wilson chamava mais atenção do que qualquer documento apresentado pelos promotores. Era como se nada o afetasse, nem as acusações, nem a dor das famílias, nem a perspectiva real de passar o resto da vida atrás das grades. Em um pedido em comum, a defesa solicitou ao juiz que permitisse encobrir as tatuagens do rosto de Wade com maquiagem. Temiam que o símbolo nazista e as marcas espalhadas por sua pele influenciassem o júri antes mesmo de ouvirem as provas. O juiz concordou. Parecia uma decisão sensata. Até o réu aparecer na sala exatamente como entrou na primeira vez. Tatuagens expostas, semblante frio e novamente aquele sorriso desconectado da realidade. O promotor assistente Andreas Gardner abriu os trabalhos descrevendo como Christine Melton foi encontrada em sua casa, enrolada em lençóis e objetos pessoais. Uma cena de brutalidade silenciosa, o tipo que não envolve sangue espalhado, mas revela uma violência íntima, cruel, calculada. Em seguida, Gardner detalhou a descoberta do corpo de Diane Ruiz, encontrado em avançado estado de decomposição em uma área de mata. Explicou ao júri o trajeto que ela fazia todos os dias, a curta distância entre sua casa e o trabalho, e como Wilson escolheu o momento exato em que ela caminhava sozinha. À medida que as fotos e relatórios eram exibidos, Wilson permanecia impassível, sem reação, sem piscar, como se estivesse assistindo a história de outra pessoa. As testemunhas começaram a entrar. A primeira foi Stephanie Johnson, amiga de longa data de Christine. Ela havia trabalhado com a vítima e descreveu Christine como alguém alegre, dedicada, sempre pronta para ajudar qualquer pessoa. Ao lembrar dos dias em que tentou contatá-la após seu desaparecimento, Stephanie desabou em lágrimas. O tribunal ficou em silêncio absoluto, ouvindo sua dor preencher a sala. Depois foi a vez de Melissa Montanez, a ex-namorada. Ela entrou visivelmente abalada, mas determinada. Descreveu em detalhes o ataque sofrido no estacionamento, os socos, as tentativas de estrangulamento, os insultos, o descontrole completo de Wade. Disse que lutou para ganhar tempo, tentando atrasar cada segundo até que alguém pudesse ajudá-la. Relatou também o momento em que o carro desceu sem freio e esmagou suas pernas. Várias pessoas que presenciaram partes da agressão foram chamadas. Todas confirmaram a brutalidade do ataque. Quando o pai de Wade entrou no tribunal, a expressão do réu continuou a mesma. Nenhum sinal de vergonha, culpa ou conflito interno. O pai testemunhou sobre as ligações que recebeu naquela noite. Contou que o filho ligou repetidas vezes, descrevendo o que havia feito. Segundo ele, Wade não parecia arrependido, pelo contrário, soava empolgado, quase orgulhoso, enquanto narrava suas ações. Durante o depoimento, Wilson não olhou para o pai uma única vez. Em seguida, a promotoria leu trechos de entrevistas dadas por Wade enquanto ainda estava preso aguardando o julgamento. Em uma delas, ele afirmou que mataria Melissa também, se tivesse a chance. Foram palavras que fizeram alguns jurados desviarem o olhar, não pela brutalidade da frase, mas pela frieza com que havia sido dita. Quando chegou sua vez de testemunhar, Wilson optou pelo silêncio. Invocou seu direito de não depor. Apenas cruzou os braços, relaxou na cadeira e manteve aquele sorriso curto, cínico, que acompanhou toda a audiência. No entanto, ele não precisava falar. As evidências falavam por ele. O carro de Christine, a ligação para Melissa, as câmeras do estacionamento, as confissões feitas a amigos, a tentativa de fuga planejada dentro da prisão quase um ano depois, ao lado do detento Joseph Katz, usando uma janela como rota, o padrão de violência, a indiferença absoluta diante da morte. O júri se retirou para deliberar. A sala ficou em silêncio. Minutos pareciam horas. Quando retornaram, ninguém respirava fundo. Respiravam devagar, como se o som do ar pudesse quebrar o equilíbrio frágil daquela sala. O escrivão abriu o envelope e leu: consideramos o réu, Wade Wilson, culpado de todas as 6 acusações. Nenhuma reação. Nenhum movimento. Wilson ficou imóvel, como se já soubesse o resultado, ou como se o destino lhe fosse indiferente. Na plateia, porém, as famílias das vítimas se abraçaram, algumas chorando em silêncio, outras agradecendo por finalmente ver justiça sendo feita.
Mas ainda faltava a sentença. E ela veio com o peso mais extremo que o estado da Flórida pode impor: pena de morte pelo duplo assassinato cometido em 2019. O juiz olhou diretamente para Wilson antes de encerrar a audiência. A sala guardava algum sinal: arrependimento, raiva, medo, qualquer coisa. Mas o réu apenas manteve o mesmo semblante de sempre, afastado, frio, inalcançável. Quando foi retirado do tribunal, escoltado por agentes, algumas pessoas esperavam que ele olhasse para trás. Não olhou.